Bom dia. Nesse momento de crise que estamos passando e de incertezas, temos a publicação no dia de ontem da medida provisória 927, que trata especificamente das alterações na legislação trabalhista. Com essa medida provisória, o governo traz aquelas legislações que sofreram modificações, focando principalmente nos seguintes pontos da medida provisória: o teletrabalho, a antecipação de férias individuais, concessão de férias coletivas, aproveitamento e antecipação de feriados, o banco de horas, a suspensão de exigências administrativas em segurança do trabalho, o direcionamento do trabalhador para a qualificação e o diferimento no recolhimento do FGTS. Agora, vamos tratar, de um modo breve, de cada situação desta, certo? Inicialmente, a medida provisória, no seu artigo 4º, trata do teletrabalho, aonde ela determina que o teletrabalho, de uma forma ampla, é aquele trabalho que é realizado fora do ambiente da empresa. Isso já existe, sendo que agora foi no sistema flexibilizar, não precisamos ter tantas informações, os contratos, ele inclusive tem que ser feito um contrato definindo as regras, mas esse contrato pode ser feito até 30 dias após o início do teletrabalho, ou seja, não precisaria nesse primeiro momento exato ter que fazer um contrato, dando as normas, quem paga, quais são as obrigações. No teletrabalho, nós podemos citar umas situações específicas como cabe ao empregador disponibilizar ao empregado os meios tecnológicos para que ele possa utilizar em sua residência. Acontece de que nós sabemos que em algumas atividades não é possível se ter ou se utilizar a tecnologia ou se usar o teletrabalho. Então ele diz aqui no artigo, no parágrafo 2º, da impossibilidade do oferecimento do regime de comodato dos equipamentos e dos meios tecnológicos, o período normal de trabalho será computado como trabalho à disposição do empregador. Então, de um certo modo, se o empregador não tem como fornecer esses equipamentos, o empregado vai, no primeiro momento, ele vai estar à disposição do empregador com seus benefícios. Também estende o teletrabalho aos estagiários e aprendizes, mesmo que os aprendizes já temos normas de que eles suspendam as suas atividades. Então, o segundo ponto que a medida provisória 927 trata é da antecipação de férias individuais. Leila, nos acompanhando aqui está a Leila de Cássia, nossa coordenadora de pessoal, que também apresentará também as suas considerações, alguns tópicos sobre o que nós estamos tratando. Sobre essa questão de férias, alguma informação extra, Leila? Olha, na verdade, a questão das férias, a gente verifica, um dos pontos, inclusive, ele inicia-se já com aquela questão da reforma, que já trata da impossibilidade de dar menos de 5 dias corridos, isso não poderá existir. Essas férias, inclusive, ela poderá ser concedida por ato do empregador, ele cita aqui, ainda que esse período aquisitivo ele realmente não esteja totalmente transcorrido, não esteja vencido, tá? Um ponto relevante também para isso é a questão de adicionar, ou melhor, adicionalmente o empregado e o empregador, eles poderão negociar a antecipação dos períodos futuros, ou seja, não está vencido totalmente ainda, no próximo ano, enfim, a gente tem a possibilidade, dentro do período aquisitivo, de fazer essas antecipações. Os trabalhadores que pertencem ao grupo de risco, tá? Ele cita bem, do coronavírus, eles serão priorizados para essa questão do gozo de férias individuais ou coletivas e, enfim, durante o estado de calamidade, ele também cita aqui que o empregador poderá suspender as férias ou licenças não remuneradas dos profissionais da área de saúde, e aí a gente não vai entrar tanto porque é uma área muito específica, mas ele traz pontos também relevantes para essa situação. As férias concedidas durante o estado de calamidade a que se refere o artigo 1º, o empregador poderá optar por efetuar o pagamento do adicional de férias, eu acho que isso é muito relevante também, efetuar o pagamento desse adicional de 1/3 após a concessão das férias, ele vai ter um limite de até o período da gratificação natalina, ou seja, até o período do 13º salário para pagar essa situação do terço. Isso eu achei bastante relevante, para as empresas que quiserem antecipar esse período de férias. Também temos que trazer também
a questão do prazo de comunicação, né? A medida provisória reduz esse prazo para 48 horas, que pode ser, inclusive, por meio escrito ou também por meio eletrônico, né? Ou seja, por um e-mail e até por um WhatsApp, já que o meio eletrônico ficou de uma forma muito ampla, tá certo? Então, pode o empregador fazer essa comunicação. Como Leda levantou aqui... Uma coisa relevante também, Roberto, é a questão do pagamento, né? Que ele poderá ser efetuado, mesmo que você conceda. Tem um prazo de 48 horas para informar realmente ao empregado, mas aí você concede essas férias e aí o pagamento delas, como fazer? Terá até o 5º dia útil do mês, né? Do início do mês seguinte a esse gozo das férias. Ou seja, teria praticamente o mesmo prazo da folha de pagamento para efetuar o pagamento dessas férias. Lembrando que o terço dela ficará para o final, até o final do ano, ou seja, até o pagamento do 13º salário. Mudando aquela prática normal da CLT, que você tem que pagar com 2 dias antes do empregado entrar de férias, certo? Então, você hoje flexibilizou, vamos dar férias hoje ou amanhã, vamos dar hoje o aviso com 48 horas, e o pagamento será feito no mês de abril, e o salário principal, né? E um terço, como a Leila frisou bem, está estendido até o final do ano, tá certo? Agora, um detalhe é, se houver a questão da rescisão do contrato de trabalho, esses valores, um terço que deixou de ser pago, é antecipado e pago junto à rescisão, tá certo? Então, nós temos essa situação, tá certo? Bom, e aí vem a questão da concessão das férias coletivas, né? A gente já pode dar sequência a isso também. E eles ficam dispensados, acho que aquela comunicaçãozinha dos 15 primeiros, né? Dos 15 dias que antecedem ao início do gozo dessas férias coletivas. Isso também não vai existir, tá? Não ficam desobrigados essa comunicação tanto ao Ministério da Economia como também, bem como aos sindicatos. Então, isso fica liberado, as empresas não teriam essa obrigatoriedade, tá? Momentaneamente... Mas vale frisar que na medida provisória, quando ele trata de férias coletivas, ele trouxe apenas 2 artigos. Um artigo, quando ele flexibiliza o prazo, no mínimo de 48 horas, não se aplicando o limite máximo de período anual e o limite mínimo de dias corridos. Ou seja, ele deixa bem flexível e, por outro lado, também dispensa a comunicação ao Ministério do Trabalho e aos sindicatos. Contudo, não tem nenhuma referência aqui na medida provisória em relação a um texto de férias. Não. Né? O que dá o entendimento de que aquela flexibilização que foi dada nas férias individuais, ou seja, dele só pagar um texto de férias até o final do ano, aqui não tem essa referência, levando a entender, no primeiro momento, de que as férias é que seriam pagas integrais, inclusive com o texto de férias, tá certo? Então, do ponto de vista financeiro, nesse momento, resguardar a caixa, resguardar as disponibilidades é uma prioridade, podemos ter uma diferença significativa, certo? O próximo tópico que a medida provisória trata é do aproveitamento da antecipação de feriados, como inclusive a área de Constituição Civil já trouxe uma aditiva à sua convenção a semana passada, já tratando dessas situações, e agora o que foi convalidado pela medida provisória. Né? Nesse caso aqui, durante o estado de calamidade pública, os empregadores poderão antecipar o gozo de feriados não religiosos federais, estaduais e distritais. O conjunto de empregados beneficiados terá que ser notificado, né, para que, no prazo de 48 horas, com essa forma de ter esses feriados compensados. Né? Também consta na norma, os feriados que tratam essa antecipação poderão ser utilizados para compensação do saldo de banco de horas, fazendo uma ressalva quanto aos feriados religiosos. Nestes casos, depende da concordância do empregado. Né? Já os demais feriados, a empresa vai fazer e vai dizer que vai antecipar, mas os religiosos, até por uma questão, né, muito pessoal, eles aí dependem da concordância do empregado e em acordo por escrito, tá bom? Esses são os questionamentos do antecipação de férias. O próximo tópico tratado da medida provisória, ele trata do banco de horas, né? E aqui nós temos algumas modificações nessa área, tá certo? Ele diz aqui de que, durante o período de calamidade pública, né,
fica autorizada a interrupção das atividades pelo empregador e a constituição em regime especial de compensação de jornadas, por meio de banco de horas, em favor do empregador e do empregado, estabelecido por meio de acordo coletivo ou individual, formal, vejo que usou necessidade, para compensação no prazo de até 18 meses. 18 meses, contados da data de encerramento do estado de calamidade pública. Então, com isso aqui, Leila, nós temos um aumento do prazo para que poder fazer esse permita tipo de compensação, né? a compensação. Tá? E uma forma de compensação, que também traz a medida provisória, a compensação de tempo para a recuperação do período interrompido poderá, veja que poderá, ser feita mediante a prorrogação de jornada em até 2 horas, que não poderá exceder a 10 horas dias. Né? É evidente que aí poderá ter um saldo, né? E a medida provisória já diz que a compensação do saldo de horas poderá ser determinada pelo empregador, independente de convenção coletiva ou acordo individual. Ou seja, deixa a critério do empregador a forma do saldo de horas que venham a existir após aquela compensação inicial de 2 horas no prazo de 18 meses. Bom? Isso. Alguma coisa específica, Leila? Não, só citando essa questão do prazo mesmo, até porque essas 2 horas do qual ele trata aí já são essas questões de horas excedentes que a própria legislação já diz, não pode exceder. Então, muito cuidado com essa questão de banco de horas por conta disso, e dentro do prazo de 18 meses que a gente tem que respeitar, mesmo tendo os saldos, esse limite deve ser respeitado. Isso é algo que, quando se trata de hora, de horário e de compensações, isso é muito relevante que seja dito, né? Enfim, aí vamos passar agora para a questão de segurança e saúde, né, do trabalho, acho que é o próximo item. Né? Durante esse período fica suspensa a obrigatoriedade dos ASOs, né, desses atestados, enfim, desses exames ocupacionais, vão ficar suspensos, sejam eles clínicos e complementares, exceto os exames demissionais. Tá? Ele é muito claro, ele cita isso, e os exames a que se refere o CAP serão realizados no prazo de 60 dias. Ele também dá um prazozinho contado da data do encerramento do estado de calamidade pública. Terminou, na verdade, é bom que seja dito que isso não deixou de existir durante esse período, tá, gente? Isso vai ficar suspenso. E aí, terminando esse período, você vai ter um prazo de 60 dias para fazer os exames que são determinados já pela legislação, tá? Na hipótese de um médico coordenador do programa de controle médico e saúde ocupacional considerar que a prorrogação representa risco para a saúde do empregado, o médico indicará ao empregador a necessidade de sua realização. Ou seja, pode ser que isso acabe se estendendo um pouco mais, né? O exame demissional, ele poderá ser dispensado caso o exame médico ocupacional mais recente tenha sido realizado há menos de 180 dias. Ou seja, tem um prazo mais elastecido aí. A gente sabe que os exames ocupacionais, eles têm um prazo, na verdade, entre, por exemplo, demissional, necessariamente ele não precisa ser feito, dependendo do grau de risco da empresa, né, dentro do anexo 4, da NR4, ele determina alguns prazos. E aí esse prazo foi elastecido, já por conta disso, também é relevante citar. Então nós temos aí 180 dias para dentro desse espaço. Exato. Nós temos que chamar a atenção que nós temos 2 situações. Na primeira situação é a suspensão da obrigatoriedade, né, onde ele cria uma exceção para o demissional. E já no demissional, ele tem uma questão da dispensa, né? Desde que o último tenha sido realizado 180 dias anteriores à demissão. Tá? Então, lembre-se que nós temos aí 2 situações distintas. Certo? Ok. Tá. Vamos lá. O próximo passo que nós vamos tratar é uma situação que hoje, pelo menos, me chamou a atenção no primeiro momento, foi uma chamada na televisão, aonde de uma forma ela falava que os prazos, que os contratos poderiam ser suspensos por até 4 meses. Né? Essa chamada foi uma chamada genérica, né, que levou a entender no primeiro momento essa possibilidade. Mas, nos atendo à medida provisória, no seu artigo 18, nós temos especificamente, durante o estado de calamidade pública, que se refere ao artigo 1º, o contrato de trabalho poderá ser suspenso pelo prazo de até 4 meses para participação do empregado em curso ou programa de qualificação profissional não presencial
oferecida pelo empregador diretamente ou por meio de entidades responsáveis pela qualificação, com duração equivalente à suspensão contratual. Então veja, não é uma suspensão aleatória, não é que você simplesmente vai chamar o empregado e dizer, olha, teu contrato está suspenso por 4 meses, e foi dito também sem remuneração. Tá? Então vejam que é uma situação que eu acredito que dificilmente venha a ser usada na nossa região, até porque as empresas não possuem uma estrutura prévia para oferecer esses cursos com um prazo tão longo, de até 4 meses, e também as entidades como SESC, SENAC e outras também estão com suas atividades suspensas. Não é? Então, é uma situação muito específica. É bem verdade que nessa suspensão, no caso da suspensão, haverá realmente uma suspensão da remuneração e o empregado terá direito a uma ajuda de custo, de ajuda compensação mensal, sem natureza salarial, né, durante o período da suspensão do contrato de trabalho, tá certo? E serão mantidos os direitos que o empregado tenha, que sejam dados voluntariamente pela empresa, como o plano de saúde, os benefícios, e que não sejam aqueles que também entendemos que estejam na convenção, como o vale alimentação, né? O vale transporte, porque ele é usado para deslocamento, se a pessoa não estiver trabalhando, não tem sentido, tá certo? Agora, também ele deixa claro, nesse mesmo artigo 18, parágrafo 4º, na hipótese de, durante a suspensão do contrato, o curso ou programa de qualificação profissional não ser ministrado ou o empregado permanecer trabalhando para o empregador, a suspensão ficará descaracterizada, sujeitando o empregador ao pagamento imediato dos salários dos encargos sociais referentes ao período, bem como as penalidades cabíveis previstas na legislação em vigor e sanções previstas em acordos coletivos ou convenções de trabalho. Então vejamos com cautela essa questão da suspensão do contrato. Não é uma suspensão aleatória, é uma suspensão direcionada para a qualificação. Como disse anteriormente, não vejo como aplicável numa esfera muito abrangente. Tá? Dando continuidade à medida provisória, nós temos aqui, já tinha sido comentado em entrevista anterior do ministro da Fazenda, a questão do deferimento do recolhimento do FGTS. Né? Então, os FGTS que vêm a competência março, abril e maio, né? Com vencimento nos meses de abril, maio e junho, né? De uma forma ampla, sem nenhuma restrição, poderá ser diferido para pagamento, né, em até 6 parcelas mensais, né, vencendo a partir do mês de julho, certo? Ou seja, o empregador ele vai deixar de recolher agora, mas vai começar a pagar a partir do mês de julho, ou seja, ele simplesmente prorroga isso por um período. Então, a partir daí você vai ter, vamos dizer, na competência júnior, que vence em julho, 07, você vai pagar o FGTS completo do mês de junho, isso. E mais 1/6 do FGTS correspondente aos 3 meses que foram deferidos, tá certo? Tá bom? Agora, valendo apenas ressalvar de que o artigo 21 nos traz, na hipótese de rescisão do contrato de trabalho, a suspensão prevista no artigo 19 ficará resolvida e o empregador ficará obrigado, ou seja, se ele agora faz a suspensão, mas se ele demitir o empregado antes de completar os 6 meses, ele tem que antecipar esses valores para a data da rescisão, tá certo? E esses pagamentos também ao longo do tempo não terão incidência de encargos. Não, nem. Tá certo? Mais alguma coisa aplicada a situação? Não, talvez só em relação realmente às informações, porque a gente vai precisar daqueles empregadores que não tiverem interesse realmente de pagar ou de efetuar o pagamento dentro desse período, até porque ficaram suspensos. Em casos de parcelamento, precisaremos, obviamente, declarar as informações, né, via CEFIP, enfim, para que a própria Caixa Econômica, hoje ainda é o órgão, né, que rege tudo isso, para que a gente possa declarar essas informações e assim conseguir fazer esse parcelamento. Lembrando que dentro desse parcelamento não deverá constar nenhum tipo de juros ou multa, né, tendo em vista o que traz aqui a medida provisória.
também a medida provisória ressalva de que os casos de contaminação pelo coronavírus não serão considerados ocupacionais, né? Exceto se existir uma comprovação do nexo causal. Foi uma situação lá muito específica, né? Que não seria a regra. Tá? Os acordos e convenções coletivas vincendas no prazo de 180 dias ficam prorrogados também, certo? Também trata da questão da fiscalização, certo? Ele traz de que, durante o período de 180 dias, contado da data de entrada em vigor da medida provisória, de hoje, os auditores fiscais do Ministério do Trabalho atuarão de maneira orientadora, exceto quando, aí vem uma coisa importante, falta de registro de empregados, a partir de denúncias, situações de grave e iminente risco, somente para as irregularidades imediatamente relacionadas à situação de configuração de quando começar esses riscos, ocorrência de acidente do trabalho fatal, né, e trabalho em condições análogas à escravidão. Né? Nesses pontos aqui, principalmente, que é o mais normal, a falta de registro. Então, nesse caso, haverá autuação normal e não apenas um trabalho meramente orientativo. Certo? Também a medida provisória, ele estende os seus efeitos, as suas normas, à questão do trabalho temporário, previsto na Lei 6.019 de 74, e ao trabalho rural, previsto na Lei 5.889 de 73, e também à atividade do empregado doméstico, né, previsto na Lei Complementar 150. Tá? A todos esses estão também dentro da norma. Tá? Temos agora também, não, mas é uma questão, também ele trata da antecipação do abono anual, mas aí é um abono que o INSS paga aquelas pessoas que passaram determinados períodos em auxílio, né? Mas é uma questão muito ligada ao próprio INSS, tá certo? Então, de uma maneira geral, é isso que a medida provisória traz. Mas queremos trazer também uma outra situação aqui, que não está na medida provisória, está na própria CLT, né? Já. E isso aqui nós passamos até a recomendar que cada empresa procure o seu setor jurídico para configurar essa situação e como ocorre. A CLT nos traz, no artigo 501, o estado de força maior, a situação de força maior, entendendo-se como força maior todo acontecimento inevitável em relação à vontade do empregador e para a realização do qual esse não concorreu direto ou indiretamente. Tá certo? Então, hoje, essa questão da calamidade se enquadra de uma forma bem compatível a essa questão de uma força maior. Né? O empregador não tem, nem interferiu, nem procurou formatar a situação atual. Né? Existindo essa questão da força maior, né? E aí ele levanta uma situação, ocorrendo motivo de força maior, que determina a extinção da empresa ou de um dos seus estabelecimentos em que trabalha o empregado, é assegurado a este, quando despedido, uma indenização da seguinte forma: metade do que seja devido em caso de rescisão sem justa causa. Né? Isso está muito voltado, principalmente, para o FGTS, que aquela multa de 40% seria reduzido em 50%. Em 50%. Né? Agora, temos principalmente esse aqui, que realmente é um artigo que merece uma orientação jurídica até para proteger a empresa de uma forma mais extensiva, é o artigo 503 da mesma CLT, que determina: é lícito, em caso de força maior ou prejuízo devidamente comprovados, a redução geral dos salários dos empregados da empresa, proporcionalmente aos salários de cada um, não podendo, entretanto, ser superior a 25%, respeitado em qualquer caso o salário mínimo da região. Cessados os efeitos decorrendo do motivo da força maior, é garantido o restabelecimento dos salários reduzidos. Né? Sabemos que nesse momento, por uma contingência, por uma necessidade, nós teremos uma demanda maior do ponto de vista de férias, né? E também até de rescisões, tá bom? Então, nós temos essa situação prevista no artigo 503 da CLT,
também é cobertado pelo artigo 501, que fala da situação de força maior, tá certo? Esse ponto aqui, ele não é tratado em momento algum. A medida provisória 927 traz qualquer referência. Foi tratado durante a semana anterior muito de que o governo baixaria essa norma, baixou agora, editou agora, aonde faria reduções de salários, onde faria redução de jornadas, mas vejam que especificamente não é tratado dentro da medida provisória, mas já existe uma previsão dentro da CLT, certo? Mas precisamos nos resguardar e entender, até do ponto de vista jurídico, qual é o direcionamento a ser tomado. Nós, também em proteção ao nosso pessoal, estamos entrando num trabalho remoto. Vamos continuar nossas atividades, estamos comunicando a todos os nossos clientes as formas de comunicação nesse período de exceção, tá certo? Eu estarei com meu celular à disposição, né? Qualquer coisa, nós sabemos que teremos ainda muitas dúvidas pontuais, que a medida provisória ela é ampla e cada um terá uma situação específica, não é? Eu e Leda também aqui estaremos à disposição, sim, com também nossas equipes, não é? Para atender as demandas que venham a ocorrer durante esse período aqui, que não estaremos presencialmente em nossa sede, não é? Também precisamos manter a saúde da nossa equipe. Tá bom? A todos, muito obrigado, né? E reforço que vamos tentar passar da melhor forma possível essa situação totalmente imprevista, totalmente de força maior. Tá bom? Um bom dia a todos.